Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estamos dando continuidade às gravações na matéria de Panorama do Antigo Testamento pela FAESP, ok? Faculdade Evangélica de São Paulo, FAESP, Núcleo de Pinheiros. A matéria de Panorama do Antigo Testamento, Pentateuco e Históricos. Já estamos nos livros históricos. Já adentramos, o grupo dos livros históricos e estamos já no livro das Crônicas. Então, já para concluir o grupo de históricos, vamos falar agora acerca do livro de Crônicas, bem como Esdras, Neemias e Esther, ok? Estamos já na página 135 da sua apostila. Abra aí sua apostila. A página é de número 135, material da FAESP. Antes de fazermos a leitura aqui no material da FAESP, eu quero trazer uma contribuição através deste livro aqui. O livro História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, editora Ragnus, de Joseph Angus. História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, Joseph Angus, editora Ragnus. Eu pretendo trazer aqui uma contribuição importantíssima desse livro. Esse livro, eu acredito que seja muito rico, muito enriquecedor em questão de conteúdos. E quero trazer aqui uma contribuição, o tópico os livros de crônicas. Os livros de crônicas. Na página 440, ok? Página 440, eu vou proceder à leitura então. Isso mesmo. Vou proceder à leitura então desse acréscimo informativo aqui para vocês. E a gente adentra a apostila. A gente dá sequência aí à nossa matéria de Panorama do Antigo Testamento. Vamos lá. Então, o livro História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, Joseph Angus, página 440, que nos diz: esboço. Esses livros foram incluídos pelos judeus no Ketuvim, então a organização da Tanar, a Bíblia hebraica, ok? Torá, Nevi'im, Ketuvim. Então estamos aí lidando com um livro que na nossa organização herdada da Septuaginta, da tradução do Antigo Testamento para o grego, está no segundo grupo, Pentateuco históricos. Então está dentro dos livros históricos. Para a organização dada a Tanar, a Bíblia hebraica, está no terceiro grupo, Torá, Nevi'im, Ketuvim. Então, Crônicas está no terceiro grupo nessa organização de livros da Bíblia hebraica. Ou agiógrafos, Ketuvim ou agiógrafos. Distinguindo-se desse modo dos livros dos reis, que fazem parte dos primeiros profetas, ou profetas anteriores, Na Bíblia hebraica atualmente coordenada, os livros de crônicas vêm no fim. Inclusive eles encerram aquele cânon, ok? O Senhor Jesus Cristo faz uma citação, uma citação histórica que engloba todo o cânon da Tanar, dizendo acerca do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, se eu não me engano, salvo engano meu. Mas é Zacarias não profeta, mas Zacarias, um determinado sacerdote que aparece no segundo livro das Crônicas, assim cobrindo todo o conjunto de textos que estão presentes desde Gênesis, que está em Torá, até esse sacerdote que está em Ketuvim, tá certo? Está em Crônicas, nesse grupo de livros. Então você tem essa citação do Senhor Jesus Cristo. Primitivamente formavam um só livro. Aquilo que já falei também, que deles fundirem os livros, Vamos lá. Formavam um só livro. Aqui se dava o nome de Palavras dos Dias, isto é, diário, provavelmente aludindo-se aos antigos anais de que parecem ter sido compostos, aludindo
aos antigos anais de que parecem ter sido compostos, né? Palavras dos dias, referindo-se então a esses anais base, né, para a composição desses textos. Na versão da Septuaginta, que aparece como LXX, toda vez que você vê em caixa alta, LXX é Septuaginta, referindo-se aí aos 70, né? Aquela narrativa acerca dos 72 anciãos que traduziram. São conhecidos pelos nomes de omissões ou paralipomenon, sendo considerados como uma espécie de suplemento aos livros precedentes da escritura. Então são como que suplemento a Samuel e Reis, tá? Então aquilo que não tenha sido abordado de uma forma tão ampla ali seria então abordado nesses paralipômenos ou nas crônicas, visto como supriam as informações que se tornavam necessárias em virtude das consequentes alterações feitas durante o tempo do cativeiro. O título atual foi-lhes dado pela primeira vez por Jerônimo, outro importante tradutor da Sagrada Escritura, né? Tradutor para a Vulgata. Então havia a Vetus Latina antes dele, e ele promove então essa tradução, a tradução da Vulgata, né? É encomendado a ele esse trabalho, e ele então se empenha de uma forma bastante dedicada. Inclusive ele aprende até o hebraico para poder se especializar mais. Poderia fazer só a parte do grego, né, do grego para o latim, mas ele faz questão de aprender o hebraico e trabalhar então com essas ferramentas, o grego, o hebraico e o latim, traduzindo muitas das vezes direto do hebraico. Então você tem a versão Vulgata, que é a versão bastante bastante dedicada, né, um trabalho de bastante dedicação de Jerônimo na execução dessa obra. Compilação. O fato de que as crônicas são uma compilação de documentos antigos, que certamente foram obra dos profetas, evidentemente se deduz dos próprios livros. Esses documentos são, segundo parece, muitas vezes citados literalmente, então, fazendo uso, né, desse material mais antigo que foi sendo acumulado ao longo dos séculos e foi sendo preservado. E está aí um testemunho importante a dar acerca dos judeus, dos israelitas, dos hebreus, nesse contexto aqui, essa preservação dos documentos e a autenticidade, a fidedignidade, a transmissão do texto, né? Isso aí, quando a gente estuda a introdução ao Antigo Testamento, nós vemos lá o processo de produção, como ele era sério e como eles têm um temor reverencial em relação à preservação desses textos. Isso é muito sério mesmo. A metodologia de cópia, a preservação, a forma como eles têm toda uma reverência para com o texto, para com o próprio material do texto. Então você tem de fato um trabalho sendo feito de uma forma muito séria. Isso é muito louvável da parte deles. Esses documentos são, segundo parece, já li isso aqui, sendo o fim do compilador estabelecer uma relação entre os documentos e a sua própria narrativa, ok, e não modificá-los. Então está estabelecendo relações com aqueles, né? Complementando, mas não modificando. Além disso, muitas passagens são idênticas ou quase idênticas. Isso aí já é esperado, né? A partir do trabalho que ele se propôs a fazer. Há outras dos livros dos reis revelando isso, que tanto umas como outras foram tiradas dos mesmos anais. Ok, então esse é o propósito, né, o objetivo do trabalho que ele se propôs a fazer foi esse: resgatar, né, esses documentos, organizar, complementar em algumas informações que possam ser acrescidas, né, como auxílio, mas nunca alterar. Inclusive, João faz isso com o seu evangelho em relação aos sinóticos, né? Sinóticos, né, que olham para uma mesma direção. Então, os evangelistas sinóticos, eles têm uma estrutura muito assemelhada, né? Inclusive acredita-se que Marcos tenha sido o primeiro, porque o seu texto é quase inteiramente preservado dentro dos outros demais evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, que tem poucos trechos somente deles, que constam somente no evangelho deles, e muito mais compartilhado entre Mateus e Lucas,
e muito do texto de Marcos está preservado dentro de Mateus e Lucas. Tá? Então você tem essa característica dos evangelhos chamados sinóticos, que olham para uma mesma direção, adotam uma mesma estrutura narrativa em relação aos fatos. E João ele pega um outro caminho. Então, enquanto aqueles, vamos dizer, é mais biográfico, mais histórico, João é mais dado ao discurso do Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou, ok? Então João meio que faz também algo assim, ele vai naquilo que não foi tão ressaltado naqueles, ele prioriza então esse aspecto, um aspecto mais diferenciado. Alguns chamam João de evangelho teológico, né? Inclusive o início do evangelho de João é extraordinário, né? Fala sobre a natureza divina, né? O Logos pré-encarnado, né? Então fala acerca de Jesus dentro da sua condição divina. Então falando acerca daquele por meio de quem tudo foi criado, sem ele nada que foi feito se fez. É extraordinária essa abordagem de João com relação ao Logos. Os documentos que são os documentos a que são feitas referências ou que são citados. Primeiro livro dos reis de Judá e de Israel, segundo Crônicas 6:11, 25:26, 28:26 também, que a citação desses livros não se compreendem, que na citação desses livros não se compreende os livros canônicos dos reis. É evidente pelas alusões feitas a acontecimentos que nestes não se acham registrados. Então, é feita menção de um determinado livro de reis ou dos reis, mas não necessariamente o livro canônico dos reis, mas sim um livro que, vamos dizer, protocanônico, né? Um livro que era a base dos registros e que posteriormente foi incorporado, teve seu material aproveitado, incorporado pelos reis, também para o livro das crônicas. Então você tem algumas referências que são bem interessantes aí, que ilustram, né, a forma como isso foi sendo construído ao longo da história, sempre sob a orientação do Espírito Santo de Deus, né, ao longo de todo esse processo de construção. 2. A história de Samuel o vidente. 1 de Crônicas 29:29. 3. A história de Natã, o profeta. 1 de Crônicas 29:29. A história de Gade, o vidente. Também, Crônicas 29:29. 5. A profecia de Aías, o silonita. 2 Crônicas 9:29. 6. A visão de Ido, o vidente. 2 Crônicas 12:15. 8. A história de Jeú, o filho de Hanani, 2 Crônicas 23:1. 9. O comentário do livro dos reis, 2 Crônicas 24:27. 10. Os atos de Uzias, de Isaías, o filho de Amós, 2 Crônicas 26:22. 11. A visão de Isaías, o profeta, filho de Amós, 2 Crônicas 32:32. E 12. As palavras dos videntes, segundo Crônicas 33:19. Compare-se com a lista de referências em 1º e 2º Reis, página 437. Ok? Você tem então o panorama, né, abordado aí pela abordagem de Crônicas, né? Como Crônicas lida com os mesmos fatos, né? Enquanto os livros dos reis estão abordando esses fatos numa perspectiva, você tem o autor de Crônicas buscando trazer alguma outra, algo que venha corroborar. Então ele está corroborando com aquele trabalho que foi feito anteriormente. Então, 1º e 2º Reis exerceram um grande trabalho de registro e vem agora através de Crônicas corroborar com aqueles, trazer mais algo que possa completar o quadro, né? Então está melhorando o quadro do registro com relação a esse período, né? Mostrando sempre o agir de Deus ao longo de toda essa narrativa histórica, que é o grande propósito, né? Mostrar o poder de Deus. Para finalizar a contribuição aqui de Joseph Angus, página 441, comparação com Samuel e Reis. Veja só, os livros de Samuel, dos Reis e das Crônicas são em muitos aspectos semelhantes, embora haja entre eles também diferenças características. Na sua maior parte, tratam de acontecimentos do mesmo período e devem ser lidos e comparados juntamente.
Nas crônicas fala-se mais de 34 vezes do templo como casa de Deus, ou em, ok? Yahvé, tá certo? Fala também acerca de Yahvé, nosso do Deus, né, Todo-Poderoso. As divisões e ordens dos sacerdotes e levitas são dadas muito detalhadamente. Sacerdotes e levitas são quase sempre referidos juntamente, mas uma só vez nos livros dos reis, primeiro livro dos reis 8:4, e do mesmo modo a respeito dos cantores e porteiros, igualmente em Esdras e Neemias. Grande valor se dá às medidas tomadas por Davi, Salomão, Ezequias, Josias, para o estabelecimento do culto público, são ressaltados também, né? As tábuas genealógicas de crônicas. Aqui é um negócio extraordinário em crônicas. Eles foram bem longe nessas cronologias. Isso tem um motivo. Crônicas está posterior ao cativeiro. Então, depois do cativeiro babilônico, com o restabelecimento, né, com o retorno para a terra, era uma preocupação real, a comprovação genealógica, tá? Para que você possa comprovar pertencer àquele grupo. Então você, por exemplo, alega, alega ser do grupo dos sacerdotes, dos levitas, a necessidade de uma comprovação, ok? Então as cronologias em crônicas são de fato muito importantes, muito relevantes. As tábuas genealógicas, falei cronológicas, tábuas genealógicas, tá? As tábuas genealógicas das crônicas, embora para nós não tenham grande interesse, claro, você vai ler aquela coisa chata pra caramba, né? Fulano, gerou ciclano, é muito chato, muito enfadonho. Só que são muito importantes, são extremamente importantes. É tipo um RG, um CPF, uma certidão de nascimento, de casamento, é nesse nível aí. Então são documentações muito importantes, muito relevantes. As tábuas genealógicas das crônicas, embora para nós não tenham grande interesse, eram naturalmente importantes entre os judeus que, em virtude das promessas proféticas de tornarem, em virtude das promessas proféticas, se tornavam extremamente observadores dessas particularidades. Em virtude das promessas proféticas, né, se tornavam observadores dessas particularidades. Essas tábuas apresentam a linha sagrada por meio da qual foi transmitida a promessa no espaço de quase 3.500 anos, fato que de si mesmo não tem exemplo na história da humanidade. A de Zorobabel foi certamente feita até o tempo de Alexandre, primeiro livro das Crônicas 3:19-24, por um escritor posterior. A maior parte dos estudantes da Bíblia tem se esforçado uma vez ou outra para obter ou construir uma harmonia das crônicas com a história dos outros livros. Mas embora tenham sido compensados nesse trabalho com a descoberta de muitos fatos e de ilustrações mútuas, é certo que muitas vezes ficam embaraçados por dificuldades que não esperavam. Os seguintes pontos de semelhança e de contraste devem ser cuidadosamente notados. Os seguintes pontos de semelhança e de contraste devem ser cuidadosamente notados. Ver também página 438b para a continuação, né, desse trabalho aqui. Veja só. 1. Os livros de Samuel e dos Reis relatam a história de Israel e Judá, ao passo que o das Crônicas contém apenas os anais de Judá depois da ruptura. O fato explica muitas omissões nas crônicas, entre outras faltas de referências a Elias e Eliseu. Pronto, aqui você já começou a entender como foi o trabalhar dentro desse material, o livro das crônicas. Estamos falando de material pós-exílio, tá? Pós-cativeiro babilônico. Está revendo então, esses fatos aí relacionados a esse período do passado, tá? E está preocupado com a tribo de Judá, porque a tribo de Israel, as 10 tribos do norte, que sofreram a invasão, né, e a deportação por parte dos assírios, 725 a.C.,
eles na verdade foram deportados para outras terras e outros povos foram trazidos para aquele território e houve então um processo de miscigenação e sincretismo, tá? Então houve ali um processo amplo de miscigenação. Então ali eles sofrem, né, uma ruptura histórica, né? Não sofrem uma ruptura histórica. Os judeus não se identificam mais como antes, mesmo havendo separações, havia uma identificação geral, são todos filhos de Jacó. Então você tem aí a nação de Israel dividida entre as suas tribos que se conectam entre si. Então Judá e Benjamim se juntaram numa nação só, as nações ao norte se conglomeraram também numa só nação, né? Se juntaram numa só nação. Mas havia algo entre eles, né? Algo que os unia. Agora com essa situação, a vida com as tribos do norte, o reino de Israel, e essa miscigenação com outros povos, então há uma ruptura. Então, as crônicas estão preocupadas com o reino de Judá, com o reino do sul, tá? Então, por isso que não fará menção a muitos fatos que estão relacionados ao reino do norte. Então, você tem aí o objetivo, né? Então, o que está priorizando? 2. Diversas passagens nos dois livros são evidentemente tiradas dos mesmos documentos, com umas leves alterações que se notam igualmente na maior parte das transcrições desse gênero. Então esse ponto 2 aqui fala acerca das fontes, né, como eles trabalham com as fontes. 3. Algumas passagens registram os mesmos acontecimentos provindo de fontes diferentes, o que é causa de aparentes divergências. Então você tem a situação de trabalho com a mesma fonte, tá? E você tem a situação de falando dos mesmos eventos, mas tirando de fontes diferentes. Como a gente já viu, diversas pessoas que trabalharam ao longo da história e puderam fornecer material, tá certo? Puderam ser fonte para o livro que posteriormente as condensa, as unifica. Então Natan, Gade, Samuel, tá certo? Outros cronistas anônimos que nem chegam para nós seus nomes, forneceram material ao longo da história, conforme dinamicamente a história ia correndo. Muitos fizeram registro. O registro, a autoridade sobre eles, para que eles adentrem ao cânon, é o Espírito Santo de Deus. Só que você vai ter convergências, até porque você tem pontos de vista diferentes, você tem prismas diferentes sobre a mesma situação. Um está valorizando mais certo aspecto, outro está valorizando mais outro aspecto. Como por exemplo, você encontra isso muito presente nos evangelhos. Uma das maiores provas da autenticidade dos evangelhos é que eles estão falando acerca do mesmo fato, mas com prismas diferentes. É como você tem a situação de um acidente de trânsito. E aí você vai ter uma investigação para saber, averiguar acerca de culpados, né, acerca de toda essa situação. E aí pegam testemunhas para dar os seus depoimentos. 4 testemunhas foram levados para dar seus depoimentos. Se os depoimentos deles forem absolutamente idênticos, uma coisa vai estar provada, foram combinados. Então, combinaram uma versão. Quando você combina uma versão, obviamente você está tentando ocultar um fato, está tentando ocultar, tá certo? Ou encobrir um crime, encobrir um erro. Então, é uma versão artificial que foi combinada entre eles. Se todos eles descrevem o mesmo evento de uma forma fiel, tá certo? Mas cada um da sua própria perspectiva, aí você tem sinal de veracidade. Então cada um deu mais ênfase ao momento em que houve a colisão de fato, outro deu mais ênfase às pessoas que estavam no momento da colisão, tinham tais pessoas que foram feridas. Outro dá mais ênfase porque ele percebeu isso, não, quando ele passou o farol já estava fechado, então ele estava observando que ele pôde dar essa declaração de que ele percebeu que o farol já estava fechado. Outro deu mais ênfase na própria colisão, outro deu mais ênfase no cenário geral. Outro pôde falar, por exemplo, acerca de outras consequências que vieram. Então, depois da colisão, atingiu tais pontos, né, com o deslocamento aí dos veículos. Então, cada um tem um prisma sobre o mesmo fato, mas são descrições que se complementam e que pintam um quadro geral acerca desse mesmo fato.
são declarações fidedignas, verdadeiras, só que cada um a partir do seu próprio prisma, né? Seu próprio ponto de vista. Assim também acontece em relação a esses textos aqui, quando você tem fontes diferentes, então vai dar mais ênfase em determinado aspecto de determinado rei, vai olhar, né, a partir do seu ponto de vista sobre mais da sua ação, mais dos seus discursos, mais das consequências daquilo que ele fez. Então você tem aí diferentes prismas que mostram a autenticidade daqueles que estão participando, cooperando com este material que compõe esse livro. E aí o Espírito Santo de Deus é quem conduz todo esse filtro para trazer esse material para o cânon. Ok? Então eles trabalharam ao longo da história, realizaram seus atos de uma forma mais fidedigna possível, analisando esse contexto a partir do seu prisma, e o Espírito Santo de Deus conduz todo esse processo, no qual vai entrar para o cânon aquilo que é fidedigno e aquilo que é edificante. Ok? 4. Com respeito à linguagem dos livros, podemos notar que nas crônicas temos formas aramaicas, segundo de Crônicas 11:35, 13:2, 15:27, 18:5, segundo Crônicas 10:18, palavras e expressões recentes, segundo Crônicas 14:2, 19:12, 21:2 e também segundo Crônicas 16:4. As frases sinônimas que se empregam por outras e produzem engano. 1 de Crônicas 19:4, 2 Crônicas 22:12. 5. No estudo das diferentes narrações devemos nos lembrar de que tudo no livro das Crônicas é essencialmente levítico. Assim é dada especial importância aos assuntos que dizem respeito à casa e ao serviço de Yahvé. Então isso aqui é muito relevante. Então você está olhando a partir dessa perspectiva, né? Utilizando materiais diferentes ou utilizando o mesmo material sob perspectivas diferentes, mas num pano geral, um background, como pode se dizer, né? Um pano de fundo de toda essa narrativa é Levítico. Ou seja, a partir deste relacionamento com o mundo sacerdotal, né, com o mundo da religião, tá certo? Com o mundo cerimonial. Então, a partir dessa perspectiva, é como você consultar o que um pastor diria a respeito de tal assunto, o que um técnico matemático diria a respeito de tal assunto, o que um político diria a respeito de tal assunto. Então, você tem todos esses olhando para o mesmo fato, mas priorizando certos aspectos. Os desdobramentos religiosos em relação àquilo, o que vai abalar ou afetar a fé das pessoas. O outro, o que vai abalar economicamente. O outro, o que vai abalar no sentido das políticas, tá certo? Das ideologias que estão permeando esse mundo político. Então você tem aí este background, né? Este pano de fundo. São uma perspectiva levítica sobre os fatos ligados a Judá, utilizando uma fonte mesma ou utilizando diferentes fontes acerca do mesmo evento. Então você tem aí todas essas situações que te explicam acerca da produção do livro das crônicas. Com respeito à harmonia mencionada, acharemos valiosos subsídios no livro de Hebreu Monarch, a monarquia hebraica, né? De André Wood, com uma introdução feita pelo Deão Payne Smith em 1896. Essa obra também contém no seu lugar presumível os salmos e as profecias da mesma época. Interessantíssimo, salmos e profecias da mesma época, com um comentário sobre a obra completa. Interessante, eu cito aqui uma obra que seria interessantíssima, né? Temos acesso a ela. Aí ele parte para um esboço aqui, mas não é necessário, porque esse esboço a gente já vai trabalhar ele dentro do próprio material da FAESP. Aqui foi só um acréscimo para a gente entender um pouco toda essa dinâmica da construção do livro de crônicas, né? Esse pano de fundo levítico, essa ênfase sobre o contexto de Judá, certo? Essas fontes que são aproveitadas, que são ali trabalhadas, né, para poder compor um quadro maior com relação àquilo que já foi descrito. Então a gente começa a entender como é que funciona, né, o livro das crônicas.
e ele é pós-exílico. Então no material, página 135, tá certo? Do Panorama do Antigo Testamento, FAESP, você tem o texto que vai abrir da seguinte maneira. Aqui estudaremos os 2 livros das crônicas que abordam assuntos relacionados a Israel, a história de Israel, né? Que vai desde o reinado de Davi até o regresso do cativeiro na Babilônia, traçando um paralelo com o 2º livro de Samuel e com os 2 dos reis. No entanto, é importantíssimo que haja dedicação na identificação das diferenças dos relatos desses livros. Faremos uma abordagem conjunta desses 2 livros, desmembrando onde for necessário para uma melhor compreensão. Antes de avançarmos, consideremos as informações que temos a partir de Robert L. Sawyer, que nos fornece. Na Septuaginta, a versão grega, né, do Antigo Testamento, o título de crônicas é Paralipômena, como já falamos, significa assuntos previamente omitidos. Então ele quer preencher a lacuna deixada por o livro de Reis de Samuel e Reis, tá? Os 2 livros das crônicas eram originalmente um só texto. Jerônimo traduziu o título em hebraico Divrei Hayamim, eventos ou anais dos dias, tempos, né? 1 de Crônicas 27 e 24, para a palavra em latim Chronicorum, ou a crônica ou história divina completa. Diante disso, estamos em condições de continuarmos o nosso objetivo. Ok. Em tela, aquele texto que eu já falei para vocês, né, que eu achei interessante porque ele é sintético, né, ele sintetiza bastante em relação a esses livros. Está citado aí o site de onde eu tirei. Ele nos diz acerca de 1º e 2º Crônicas. O que ele nos fala? Esse livro, 1º Crônicas, né, foi escrito após o exílio babilônico, ok, de forma a reforçar toda a história e trajetória dos judeus até aquele momento, certo? Crônicas rememora os eventos acontecidos em Samuel e Reis, e aqui ele diz com o objetivo mesmo de trabalhar as omissões destes, né? Preencher o quadro, aumentar, né? Para termos uma perspectiva mais ampla. Após 9 capítulos de genealogia das tribos, que é, por mais enfadonho que seja, é muito importante, é um documento muito importante, principalmente para esse contexto, comprovação de linhagem genealógica, tá certo? Para que você possa provar que é pertencente àquele grupo, que você deve e pode estar ali, tem o direito de estar ali, tá certo? É um RG, é um CPF, né? Uma certidão. Após 9 capítulos, né? Isso, tribos, o suicídio de Saul, a vida de Davi são contados novamente. 1 de Crônicas se encerra com a coroação de Salomão, ok? Então, se tem essa enorme comprovação genealógica e a retomada de alguns fatos que nos são entregues já em Samuel, né? O livro de Samuel, indo até o livro de Reis. E aí você tem a coroação de Salomão, por exemplo. No 2º livro, continuando a recapitulação histórica do povo judeu, essa segunda parte das crônicas inicia-se com os atos do rei Salomão, em especial a construção do templo. O livro avança para o racha que ocorre no reino e segue acompanhando os reinados do norte e do sul, destacando a ênfase do coração deles em seguir o Senhor ou a ídolos. Por fim, termina com a queda de Jerusalém pelos babilônios. Você tem aí como esse livro trabalha, né, de uma forma extraordinária, nos trazendo aí então essa importante contribuição, ok? Então seguimos aqui com o nosso material, só que antes eu quero mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é uma tabela obtida nesse material. Esse material, inclusive, é material excelente, recomendo para todos. Ok, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Ah, tá fácil aqui. Esse material eu recomendo para todos, ele é excelente. É uma ótima ferramenta de pesquisa das Sagradas Escrituras, da SBB, Manual Bíblico SBB. Aqui, ó, Manual Bíblico SBB. Muito bom, material muito bom, que vai colaborar com o entendimento da estrutura do texto, tá? Então vai te dar essa grande colaboração no entendimento da estrutura do texto. Você pega, por exemplo, aqui, ó,
colocando lado a lado os textos, não é tanto a cronologia, tá? Não é o objetivo aqui a cronologia de quando foram escritos. É a abordagem do livro. O livro está abordando fatos que estão ao longo da história e como eles podem ser agrupados. Qual é a simultaneidade deles, em que eles são descritos, ok? Você pega, por exemplo, essa linha amarela aqui, ó, Salmos e Sabedoria. Salmos e Sabedoria está distribuído ao longo do cânon, tá? Então ele foi reunido em determinado momento, como a gente vai ver aqui, vai avançar para esse material aqui, ó. Ó, a gente vai abordar isso aqui, ó, panorama do Antigo Testamento, poéticos e proféticos. Vamos abordar também, tá? Mas aqui você tem uma ideia. Ele está fazendo menção a eventos que são distribuídos ao longo de todo o cânon, tá? Então você tem eles sendo construídos aqui, ó. Houveram salmos de Moisés, então sabedoria que circula aqui nessa época, cantares ligado ao período, né, de Salomão, Eclesiastes também, tá? O livro de Jó, data desconhecida, mas ele coloca aqui então relacionado a esse período, mas muitos acreditam que o personagem Jó teria vivido no período abraâmico, tá? Devido à estrutura da sociedade da época. E aí alguns vão atribuir, foi escrito por Esdras, foi escrito por Moisés. É difícil, né, determinar. Mas a narrativa é de alguém que viveu no período dos patriarcas, tá? Lamentações, já desse período aqui em que você tem a situação da queda, né? Então se aproximando o cativeiro de Judá, e aí de fato a invasão da Babilônia e a deportação, né, daqueles. E aqui pós-cativeiro, né, pós-exílio. Então você tem aqui esse material abrange todo esse contexto aqui, ó. Material dos profetas, né? Material dos livros históricos, material dos livros, né, de Pentateuco, incluindo aqui alguns históricos, né? Josué, Juízes, Ruth. Então você tem aqui esse material. O material das crônicas é a sua abrangência, veja só a abrangência dele, né? Ele vai se preocupar com temas, né? Se preocupar com acontecimentos relacionados a esse período aqui, ó. A abordagem primeiro crônicas é algo que foi abordado em Juízes, é algo que foi abordado em Ruth, é algo que foi abordado em 1º livro de Samuel. É desse contexto aqui a abordagem, né? Falando sobre períodos, né? Narrando fatos acerca de períodos que aqueles também narraram. Segundo Crônicas já vai estar muito relacionado ao período de Segundo Livro dos Reis, então ligado a esse período. E aí terminando posteriormente com Esdras, com Esther, Esdras e Neemias, que são do período pós-exílico, juntamente com aqueles profetas que também são pós-exílicos, ok? E aqui eles colocam Joel também. Então é a forma como eles entendem, né? Que deve ser colocado que esses textos não somos obrigados a concordar com tudo. Então tem alguns que entendem que Joel é muito anterior a esse período que eles colocaram aí. Mas, por exemplo, a profecia de Joel. Então a profecia fala acerca de algo relacionado. Então eles preferem para o entendimento colocar desta forma. Principalmente para a gente entender sobre a abordagem dos textos e o período em que ela pode ser colocada e a simultaneidade com outras abordagens. Como que essa abordagem é simultânea àquela, está falando do mesmo assunto em relação àquela, ok? Só para entendermos aí essa estrutura relacionada ao Antigo Testamento. Dando sequência aqui, vamos adiante. Primeiro e segundo Crônicas de sua importância, e aí aquela explicação, né, que sempre é dada. Tudo que encontramos, estou na página 136, tudo que encontramos registrado nos livros das crônicas trata-se de uma espécie de base para a reconstrução que viria a ocorrer no país, além dos outros dois aspectos, sendo eles: 1. A nova adoração no templo; 2. O profético que apontava para a vinda do Messias. Em outras palavras, sem estes livros ficaríamos sem o enriquecimento histórico que eles nos proporcionam. Essas informações são suficientes para percebermos a importância. Então ele sempre busca justificar qual é a relevância, qual é a importância desse livro. E você tem aí como se deu, né, a reconstrução do templo, a adoração nesse período do segundo templo,
o resultado de todo aquele processo pedagógico desencadeado por Deus na vida de Judá, que foi levado para o cativeiro, né, babilônico, esteve no exílio. Houve dentro, né, desse povo algo que foi muito bem trabalhado, que é a questão de voltar-se para Deus e dar as costas à idolatria, valorizar a palavra de Deus, valorizar as Sagradas Escrituras. Então, algo que será posteriormente praticado nas sinagogas. A sinagoga é uma estrutura à parte do templo. O templo é cerimonial e está ligado, vinculado àquilo que está estabelecido desde a lei. E a sinagoga é algo posterior, muito ligado às necessidades que surgiram com o exílio, no qual eles não estão no território de Israel. Se não estão no território, não pode celebrar, tá certo? Os cerimoniais. Os cerimoniais só podem ser celebrados naquele lugar, em Israel. Em Israel pode ser celebrado os cerimoniais no contexto, primeiro foi do tabernáculo, depois foi do templo. Por isso que eles vão reconstruir o templo quando eles retornam. Mas enquanto eles estão em terra estrangeira, eles não podem celebrar o Yom Kippur, tá? Não pode celebrar essas grandes festividades, tá? O Pessach, eles não celebram esses grandes cerimoniais importantes, aqueles sacrifícios, conforme estipulados aí no Levítico, né? Aqueles sacrifícios importantes, eles não são celebrados em território estrangeiro. Então você tem situação em que eles estão desprovidos disso, que é um elemento unificador da fé deles, e agora eles precisam recorrer a um outro elemento unificador. E aí surge o grande interesse pelo entendimento, tá certo? Pelo estudo, pela análise da Sagrada Escritura. As Sagradas Escrituras, elas existiram, elas estavam presentes, mas utilizando até um retrato importante que nos é informado no livro na situação de Josias, né, livro dos Reis, situação de Josias, o templo havia sido bloqueado, né, abandono, então estava danificado, né, não eram celebrados mais cerimoniais ali em honra a Deus, porque eles haviam apostatado. Ok. Então, junto com esses escombros do templo que estão obstruindo o seu uso, tá certo? Não está purificado, está obstruído, está também ali dentro o livro da lei, que quando eles se engajam na reforma do templo, né, para novamente reativá-lo, eles também descobrem ali o livro da lei e apresentam o livro da lei para o rei, e o rei está perplexo diante daquilo, consulta a profetisa Uda, que traz uma mensagem da parte de Deus, louvando o zelo que ele está tendo em relação a isso, mas deixando claro que há uma sentença e será cumprida. Mas Deus leva em consideração o zelo manifestado por Josias em querer restaurar a fé de Israel, mas somente para ilustrar, o livro está ali dentro também está obstruído, também está abandonado. Então havia essa perda, tá certo, da fidelidade para com Deus, o abandono de todos os cerimoniais, que era a celebração dessa comunhão, e o desprezo pelo o texto sagrado sendo colocado à parte, né, sendo ignorado. Quando eles são arrancados da terra, eles não têm acesso à celebração desses cerimoniais e eles voltam-se para o texto. Então você tem aí muitos no cativeiro que estão estudando o texto sagrado com afinco, se aprofundando nele. E com o retorno do cativeiro babilônico, com o retorno do exílio, o povo, de modo geral, agora será exposto diante da verdade das Sagradas Escrituras. Esdras constrói um palanque, reúne o povo, tá certo? E ele abre o livro e vai lendo o livro da lei em hebraico. O povo tem uma dificuldade de compreensão devido a esse distanciamento, são 70 anos, né, estabelecido aí para o cativeiro, então um período longo que eles passaram no cativeiro babilônico, lidando com um cotidiano imerso no mundo aramaico, na língua aramaica, né? Então você tem aí a situação na qual nas famílias é mantido o hebraico, né, como tradição passada de geração em geração, mas no contexto geral é um mundo que se comunica no aramaico. Então há essa dificuldade de entendimento que será suprida pelo trabalho dos levitas, que estarão ali fazendo
essa ponte, né, fazendo esse breve comentário, essa sintetização. A leitura hebraica, a tradução simultânea para um aramaico, acrescido de um breve comentário, para que possa ser entendido aquilo que está sendo lido. E aí você tem o nascimento do comentário bíblico, o que pode chamar também os Targums, né? Os Targums, que é a explicação aramaica do texto hebraico. E aí você tem também, posteriormente, até uma estipulação na legislação que segue, né, as leis dos pais, né, como pode se chamar, onde chegam a dizer que numa cidade onde houverem 10 homens é obrigado a ter uma sinagoga. Numa cidade onde houverem pelo menos 10 homens, uma aldeia no caso, é obrigado ter uma sinagoga. A sinagoga, ela nasce então dessa necessidade de ter um contato maior com o texto da Sagrada Escritura. Veja que o Senhor Jesus, quando se manifesta e ele começa seu ministério, ele entra numa sinagoga em Nazaré. É-lhe dado o livro, olha a importância que é dada ao livro. Você tem o templo e simultaneamente aos serviços do templo você tem a sinagoga. No templo você tem o sacerdócio, você tem os levitas que operam aquele cerimonial e você se conecta com ele, participa dele, entregando seu sacrifício, tá certo? E recebendo, né, as bênçãos que advêm da realização daqueles cerimoniais, no sentido de você ter o seu pecado purificado, você ter a sua aliança restabelecida com Deus. Mas na sinagoga você tem um relacionamento direto com o texto, com a Sagrada Escritura. É dado o livro ao Senhor Jesus Cristo, ele encontra aquele texto onde fala acerca do seu trabalho messiânico, de libertar os cativos, de curar os enfermos, de trazer o ano aceitável do Senhor. E ele diz acerca de si mesmo: cumpriu-se esse texto, o que causa grande escândalo, né, por parte daqueles que não recebiam como Messias. Mas você tem essa diferença, a sinagoga muito relacionada ao texto. Você tem os fariseus, você tem o príncipe da sinagoga, você tem aqueles que estão na cadeira de Moisés, como é chamado, né, para ensinar o texto sagrado. Você tem um trabalho que é feito desde a infância com a alfabetização no hebraico, com a comunicação das verdades fundamentais da Sagrada Escritura, até o Bar Mitzvah, né, quando a pessoa passa por aquele cerimonial, aquele ritual de passagem, né, no qual ele é tido como um adulto, né, ele é responsável, né, e ele tem essa comunicação desde tenridade das verdades da Sagrada Escritura. Todo um trabalho que nasce dessa necessidade. E essa necessidade foi criada durante o período do exílio e produz importantes resultados, como por exemplo o erro, o pecado da idolatria sendo extirpado de Judá. Judá tem esse pecado arrancado de seu meio. Não que eles tenham ficado perfeitos e santos sem nenhum qualquer tipo de erro. Eles manifestam outros erros, mas Deus pedagogicamente trabalhou e removeu deles este terrível defeito, tá certo? Eles de fato tiveram essa evolução a partir desse processo divino de trazer, né, essa punição, esse juízo por meio do exílio no território babilônico, mas também o cumprimento das profecias com o seu retorno. Ele fala de tema, veremos de maneira separada os temas dos livros. Para 1 Crônicas, estou na página 136 ainda, somos colocados diante de uma grande verdade a respeito do caráter de Deus. Isto é, o tema central desse livro é a soberania de Deus demonstrada ao estabelecer o trono de Davi. Então temos aí, né, como de fato esse aspecto é ressaltado. A narrativa histórica não é importante em si mesma, mas pelo que ela diz, tá certo? No sentido de que há algo a se demonstrar por meio dessa narrativa, que é a soberania de Deus, através do estabelecimento de Davi, por exemplo, dessa dinastia estabelecida com Davi, o compromisso de Deus para com Davi e seus descendentes. Não é por Davi só, mas é por aquilo que fica demonstrado com relação ao poder e à soberania de Deus. Para 2 Crônicas, assim como no livro anterior, segundo o livro de Crônicas, somos informados acerca de outra face do caráter de Deus, ao tratar de forma central sobre a fidelidade de Deus, ao corrigir a posteridade de Davi. Aí está relacionado mais a Judá, né? E aquilo que aconteceu em relação ao cativeiro babilônico, ao exílio, né? E ao retorno, né, desse exílio.
Autoria. Embora sejam considerados anônimos, principalmente porque não há registros diretos em nenhum dos livros, a tradição hebraica atribui sua autoria ao sacerdote Esdras. Na opinião de Donald D. Tanner, esta é uma corrente segura. E aí tem um texto aqui dele, você pode fazer a leitura tranquilamente, mas é de fato mais seguro entender ser Esdras o autor destes livros, ok? Então Esdras o escriba, né? Dentro das suas atribuições, dentro daquilo que ele de fato desempenhou enquanto ministério. Então é tranquilo entendermos que Esdras seja o autor desses livros. Portanto, ainda que não possamos afirmar categoricamente, mas é possível acreditar que muito provavelmente o escritor dos livros de crônicas tenha sido Esdras o sacerdote. Para a data, de acordo com os estudos e pesquisas em torno dos registros de 1º e 2º Crônicas, a escrita desses livros se deu logo após o retorno do exílio, justificado pelo contexto do fundo teocrático para as exortações de Esdras e Neemias. Aí ele vai trazer algumas citações aqui. Vamos ver. Se Esdras for aceito como autor, os livros teriam que ser no final do século V, a.C. W. F. Albrig, importantíssimo arqueólogo, defende a autoria de Esdras e fixa a data entre 400 e 350, antes de Cristo, fechando o cânon hebraico, ok? Com esses dados históricos, que são frutos de pesquisas confirmadas, podemos fundamentar nossa análise dentro desse período. Ok? Então você tem aí entre 400 e 350 a.C. como autoria de Esdras. Objetivo. Nessa sessão serão apresentados os objetivos dos livros das crônicas sobre dois aspectos, histórico e teológico. Como histórico a gente já viu, né? Ele vem complementar o quadro, né? Então ele vem preencher o quadro de Samuel e Reis. Principalmente voltando-se mais para Judá, tá? Voltando-se mais para o reino de Judá. Teológico, o objetivo teológico dos livros de 1º e 2º Crônicas é amplo e significativo. Contudo, de forma panorâmica, ele pode ser analisado e apresentado em contraste com os livros de Samuel e Reis. Por exemplo, o livro das Crônicas encoraja mais do que castiga, estimulando a lealdade ao invés da culpa. Além disso, esses livros não enfatizam a idolatria, mas tratam do problema da indiferença espiritual. Então os problemas serão outros, né? E a ênfase também vai ser outra. Então a maneira como eles vão lidar com essas situações vão se diferenciar em relação ao 1º e 2º Reis e Crônicas e Samuel, e isso é natural. Então há uma mudança no povo, há um trabalhar de Deus ao longo da história, e ele vai abordar então dentro do seu contexto aquilo que era de maior relevância. Então a relevância é tratar acerca dessa indiferença espiritual. Você vai encontrar também Ageu muito preocupado com isso. Não é tempo de vós terem casas enfeitadas, estucadas, e a casa do Senhor está ainda em ruínas. Então despertando a espiritualidade, o envolvimento, o interesse, o engajamento das pessoas com relação à obra de Deus, com relação ao templo, com relação à fé, com relação ao companheirismo entre eles. Houve situação de alguns judeus explorarem outros que eram muito pobres, e é dado um alerta com relação a isso, é repreendido tanto pelos profetas quanto por Neemias também, um grande líder, né, do contexto. Então tudo isso é encontrado nesses textos aqui. Com relação ao 2º livro de Crônicas, aí você começa assim, esboço de 1º e 2º. É o esboço agora, né? Aquele trabalho contínuo onde vamos ter uma exposição, né, do livro. Deixa eu só colocar aqui num quadro legal para a gente ter aqui um visual, né, que contribui com o entendimento. Ó, aqui é interessante porque aponta nessa questão do cativeiro. Deixa eu ver aqui uma cronologia dos fatos, também interessante. A gente já vai abordando aqui. Vou colocar nesse aqui, vamos lá. Cronologia da época dos persas. Acho que ilustra bem o que a gente está abordando aqui agora, né? Vamos lá.
Vamos seguir adiante. Então, esboço. Este capítulo, estou na página 140, será dedicado à apresentação de como os registros desses livros são apresentados, buscando extrair panoramicamente as principais lições. Então, ó, primeiro Crônicas e seu esboço. O livro de primeiro Crônicas pode ser dividido em duas partes: genealogias e reinado de Davi. A gente já viu um pouco, né? Aqui, ó, ele já nos alertou com relação a isso, ó. Genealogia e reinado de Davi. Por que genealogia? Estão retornando do cativeiro babilônico. O que eles têm que comprovar? Que eles pertencem ao povo e em qual é a situação deles, tá? Então, genealogia é como você chegar em determinado lugar e o policial pedir o que? Seu RG ou sua carteira de motorista, para você comprovar, eu sou esta pessoa. Aí ele vai fazer uma busca nos registros, algo mandado contra você, né? Mandado de prisão, alguma coisa assim? Não, ok. Carteira de motorista, qual a categoria? É A, é B, é C? Você tem carteira? Está cancelada? Tem alguma ressalva? Então você está se apresentando, quem é você e qual é a sua situação. Assim também a genealogia. Então ele está comprovando aí, né, quem ele é, se ele pertence ou não àquela tribo, o que ele desempenhava, era sacerdote, não era sacerdote, e por aí vai. Genealogias, né, como eu já abordei, relevante nesse contexto. Chato de ler? Muito chato, mas é relevante, tá? De Adão a Abraão, inicialmente de Adão até Noé, seguido de informações sobre os filhos de Noé, enfatizando somente de Afaxade, nitidamente para que chegasse até Abraão, de quem procederia a descendência de Cristo. Então, fazendo essas pontes importantes, né, de Adão até Abraão. Então, você tem esses cabeças importantes aí, e ao longo do período, muitos outros que vieram nascendo e deixando sua descendência. De Abraão, as tribos. Aí vai pegar desse outro cabeça, do grande patriarca que ouviu a voz de Deus e que havia vindo de um território aonde eles se encontravam próximos, né? Que coisa surpreendente. Eles foram levados em cativeiro para um território muito próximo de onde Abraão havia vindo. Somente Abraão estava mais ao sul, estava na Suméria, mas estava na Mesopotâmia. Então eles foram levados para a Mesopotâmia, né? Tem até aqui as cidades, né? Os sítios para onde eles foram levados. Aqui, ó, esse quadro aqui, ó. Eles foram levados até o Abib, tá? Conforme cita aqui Ezequiel 3:15. Tá? Outras áreas onde eles habitaram, Nippur. Então eles habitaram por aqui, ó, onde eles estavam. Estavam nessa região aqui, ó. Nippur, Tel Abib, ok. Mais ao sul era a Suméria, onde estava Ur dos Caldeus. Olha o mapa maior aqui, ó, Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão. Então Abraão sai aqui com a sua família em Terá, e vão até a região norte da Mesopotâmia, aqui em Mari, em Padã Arã, né? E aí aqui Abraão é chamado mais especificamente por Deus para peregrinar, para ir para a terra onde ele mandar. Então você tem a situação de Abraão agora sai de sua parentela, da casa de seu pai, leva Ló por ser seu sobrinho e por ele ser o responsável, né, por Ló, uma vez que seu irmão morreu, agora ele é o responsável. Então você tem essa situação de Abraão e o povo foi levado a habitar no cativeiro aqui nesse território muito próximo de onde havia vindo o patriarca. Que interessante, né? Este fato. Aqui temos uma grande cronologia. Também interessante essa cronologia aqui. Depois a gente aborda melhor. Certo. Então tem alguns materiais aqui auxiliares, né? Então continuando, ó. De Abraão as tribos, filhos de Jacó e seus descendentes, ok? Compondo aqui todo o quadro histórico, né? Compondo aqui todo o quadro histórico, para não deixar dúvida de quem eles são, de onde eles vieram, tá certo? Qual é a ligação deles com estes importantes personagens. Habitantes de Jerusalém. Este capítulo dedica-se em relatar a respeito dos moradores de Jerusalém no período que sucedeu ao cativeiro, enfatizando os cargos que eles receberam, organizando toda a sociedade civil e religiosa, né? Organizando todos eles, tá? Compondo, né? Recompondo aí a grande cidade de Jerusalém. Então, os samaritanos não podiam comprovar esse tipo de coisa, porque virou uma mistura, tá? Então entraram muitos se misturaram com os povos e perderam essa conexão, perderam essa ligação.
com o antigo Israel que havia habitado na porção norte da terra. Então você tem agora uma mistura, e essa mistura traz tradições também externas, tradições antibíblicas, tradições anti-Deus, tradições de deuses estranhos. E é tudo isso que é prejudicial e é destrutivo. Então é nesse sentido. Por isso que Neemias foi tão rígido ao ordenar que eles expulsassem aquelas mulheres estrangeiras com quem haviam se casado. Não é uma preocupação racial, é uma preocupação principalmente de fé, uma preocupação principalmente de sincretização, tá certo? Um sincretismo que é dado por meio dessas tradições, as tradições trazidas de fora, do estrangeiro, penetrando em Israel, levando-o à apostasia. Isso já foi visto na história, por causa disso veio o cativeiro, e isso não pode ser repetido. Então, nesse sentido, que Neemias teve que ser muito rígido com isso, para que isso não viesse a se repetir. Reinado de Davi. Apresentaremos os principais registros dessa sessão de forma sequencial e principalmente panorâmica. Deixa eu pegar aqui uma outra imagem que contribui um pouco com isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu retornar um pouco, retroceder um pouco. Deixa eu ver essa genealogia aqui, essa cronologia. Essa cronologia aqui eu acho que já ajuda, já auxilia. Veja só. Então acerca de Davi, ó. A morte de Saul, tá, e de seus filhos em seguida Davi é consagrado. A apresentação dos valentes que seguiam Davi, ok? A família de Davi, o desejo de Davi em construir a casa de Deus, a proibição, né, do Senhor, celebração do pacto davídico, vitórias militares de Davi, o erro de Davi quanto ao recenseamento e suas consequências, preparativos para a construção do templo e o estabelecimento do culto, o reino é organizado e seu aspecto civil. Davi dá as últimas orientações ao povo e em seguida morre. Ok, então você tem toda a abordagem aí de 1 Crônicas no que diz respeito a esse período que pega final, né, de Saul e início de Davi até a sua morte e coroação de Salomão, tá? Então você todo esse grande período aí que é agora narrado a partir da perspectiva do autor de Crônicas. Segundo Crônicas e seu esboço agora. Segundo Crônicas e seu esboço. O livro de Segundo Crônicas é uma continuação do anterior e por isso segue o propósito de apresentação dos reinos subsequentes ao de Davi e pode ser dividido em duas partes: o reinado de Salomão, o reinado dos filhos de Salomão. Então você tem aí essas duas abordagens, né? O reinado de Salomão e o reinado dos filhos de Salomão. Para o reinado de Salomão, você tem aqui, né, essa cronologia ajuda, porque você tem o começo aqui de Saul, início da monarquia, Israel unificado, que segue a tentativa, né, de Esbocete de ser uma continuação dinástica para Saul. Então, durante um pequeno período, há um conflito entre Esbocete ao norte e Davi, que havia sido consagrado em Hebron no sul. Isso não prolonga, Esbocete não é confirmado, tá certo? A realeza. As tribos do norte se unem a Davi, entregam a Davi a realeza sobre todo o reino. Então, unificado aqui em Saul, continua unificado aqui em Davi, tá? Passa para Salomão, depois da tentativa de Absalão, né, de tomada do poder, fracassa, chega até Salomão. Com Salomão você terá um certo problema com Adonias, veja, é da mesma genealogia, mas ele tenta usurpar o trono, tenta tomar o trono sem o consentimento de Davi. Salomão é confirmado na realeza e segue então até que em Roboão haverá essa ruptura. Roboão, a tentativa de negociação que falha. Então Jeroboão I, que foi um funcionário de Salomão, assume o reino de Israel, tá certo? O comando sobre as 10 tribos ao norte. Aí você tem tentativa de dinastia, ó. Jeroboão para Nadab, cai diante de Baasa. Baasa para Elá, cai diante de Zinri. Zinri fica uma semana só, é morto por Onri, tá? Olha a Onri aqui, tá? Tem o tal de Tibni também que disputava com Onri. Onri se sobressai e estabelece a dinastia. Acabe, Acazia, Jorão.
Jeú destrói essa dinastia. Então, a história de Israel é cheia desses percalços aqui. Enquanto que na de Judá, com todas as dificuldades que você vai ter, apostasias, retorno, reestruturação da religião, depois outra queda, mas você tem uma mesma linha dinástica, que começou aqui, ó, com Davi e segue a mesma linha dinástica até o fim, tá? Até quando você vê aqui a deportação, né, para o cativeiro babilônico, tá? Você tem essa situação muito clara aí para o reino de Judá. Pedido de Salomão. Então, isso aqui é muito bom porque você coloca paralelamente, né, a narrativa lá no livro de Reis e a narrativa aqui no livro das Crônicas. Construção e consagração do templo em Crônicas, a descrição é extraordinária, né? É muito, muito extraordinária mesmo, certo? É de uma riqueza extraordinária essa descrição aqui em Crônicas. Sucesso de Salomão, a grande expansão do reino, né? O período de glória aí de Israel, então descrito aqui em Crônicas. Reinado dos filhos de Salomão, depois de informar a respeito do governo de Salomão, com os devidos detalhes, o autor deste livro passa a nos contar a respeito dos governos posteriores a este, isto é, de seus filhos. Reformas contrastadas. Reformas contrastadas. Estou na página 144. O registro dessas reformas encontra-se dividido em 4 partes, sendo elas 1. A reforma mundana de Roboão. A reforma mundana de Roboão, tá? Cita aqui 10, 12. 2. O sucesso da reforma de Abias, ok? 3. O fim da reforma iniciada por Asa. E 4. A reforma bíblica de Josafá. É interessante que no período de Josafá você tem este empenho em ensinar a Sagrada Escritura, né? Então você tem uma dedicação antecipada já na época de Josafá pela comunicação das Sagradas Escrituras. Então você tem essas importantes reformas que foram realizadas aqui durante esses períodos e que são registrados no livro das Crônicas, ok? Inimigos da reforma. Nessa seção o autor nos mostra 3 reis que desdenharam da reforma, bem como das consequências disso, conforme segue. Jeorão é julgado por meio do ministério de Elias. Jeorão é julgado por meio do ministério de Elias. Elias confronta, né, de fato, essa atitude desse monarca. 2. A morte de Acasias. A morte de Acasias também é uma situação que vem a se abater contra aquele que se opõe às grandes reformas da fé no verdadeiro Deus. E a morte de Atalia. Atalia, parente de Jezabel e Acabe. Então você tem a situação descrita aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, Acabe, né? Acabe e Jezabel, tá? Então você tem essa Atalia que liga-se à genealogia dos reis, tá certo, de Israel. A Atalia aqui, ó. Ela vai se ligar aqui. Com a morte de Acasias, ela fica no trono. Ela promove a matança de todos os descendentes de Davi. Promove a matança de todos os descendentes da casa de Davi. Não terá sucesso porque Joás, um bebê, foi escondido e foi criado dentro do templo. Então você tem o sumo sacerdote, sua esposa, ocultando-o dentro do templo e criando ele ali de forma oculta, até que quando ele chega à idade, salvo engano, de 8 anos, eles conclamam, tá certo? A derrocada de Atalia, ela é morta, ela é arrancada do trono, e Joás é entronizado. Então Joás agora é entronizado e ele é a sequência da linha dinástica de Davi. Mas Atalia, que era uma erva daninha, né, que brotou aí de Acabe e Jezabel, que foi parar lá no Reino do Sul, ela quase que interrompe essa linha dinástica de Davi. Reformas com fins desastrosos nesses capítulos 23 ao 27, né? Temos informações sobre 4 reformas que foram executadas, mas que terminaram em desastre, conforme vemos. Primeiro, o zelo de Josias até a morte de Joiada. O zelo de Josias até a morte de Joiada, 23 a 24. 2. O sucesso de Amazias
até que foi sucedido pelos deuses de Edom. Sucesso de Amazias, até que foi sucedido pelos deuses de Edom. 3. O erro de Uzias, 26, né? Ele ultrapassou uma linha semelhante a Saul. Ele fez aquilo que não era da sua atribuição fazer, se envolver com os cerimoniais do templo. Quem tem que operar ali são sumos sacerdotes e levitas, tá? 4. A grandeza de Jotão e sua corrupção. Só uma ressalva com relação a Josias. Alguém pode ficar um tanto escandalizado pelo fato de Josias ter morrido ao tentar intervir sobre a marcha de Faraó, do Faraó Neco, se eu não me engano, ok? Mas a meu ver, não há demérito aí. Ao meu ver, não há nenhum demérito. Josias, ele de fato promoveu uma grande reforma da fé de Israel. Reforma esta, né, atitude esta que foi louvado por Deus através da profetisa Uda, tá? Ele se humilha, ele demonstra muita perplexidade diante do texto do livro da lei, né, que foi redescoberto, que foi apresentado para ele. Só que em questão política, da política internacional da época, que no caso era duas superpotências que estavam cada uma ao lado das fronteiras de Israel, sendo o Egito costumeiramente o aliado de Israel para benefício próprio, ok? Não questão de fidelidade, mas porque ele se beneficiava disso, de ter Israel como um impedimento para o avanço das nações que viessem do norte, um estado escudo, né, para o Egito. Então, historicamente, havia aliança entre Israel e o Egito, ok? Mas assim, o Josias se opõe à marcha de Faraó que está indo em direção aos reinos do norte combatê-los. Então ele tenta se opor a essa marcha, impedir que ele viesse a interferir em Jerusalém, e ele morre em combate. Então ele morreu como um rei deve morrer, em combate, defendendo seu povo, defendendo sua nação. Então há situações em que Deus tem planos maiores, tá certo? Deus, a partir da sua soberania, ele que decide, ele que define o momento ou o modo como cada um de nós vamos partir daqui. Então, se a gente vai morrer tranquilamente em casa, se a gente vai morrer num acidente de carro, Deus permite essas situações de acordo com a sua sabedoria, com a sua misericórdia, mas é Ele mesmo que garante a nossa salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus, falando acerca de nós. Falando acerca dos personagens do Antigo Testamento, mesmo que um tenha morrido numa situação violenta, num campo de batalha, mas ele morreu defendendo o seu povo, ele morreu defendendo a casa de Deus. Então você tem a situação de um rei que, ao meu ver, não é demérito, ele mesmo tendo partido pelo Senhor, partiu num campo de batalha, defendendo o povo de Deus, ok? Então Deus permitiu que ele partisse, Deus na sua soberania. Deus não tem que me consultar para fazer alguma coisa, Deus não tem que pedir licença para alguém. Então, se Deus permitiu, amém, foi permissão de Deus, ok? Deus tem seus planos que são muito maiores do que os nossos. É isso que nós precisamos muitas das vezes entender. E a gente pensa que Deus tem que atender a toda a nossa agenda, fazer tudo bonitinho, tudo certinho, como a gente gostaria que fosse. E na verdade não, nós não somos deuses, nós somos servos, nós somos criaturas. Fomos feitos filhos por meio de Cristo Jesus, mas toda a soberania pertence a Deus. Ele faz da maneira que lhe apraz, ok? Então é isso que a gente muitas das vezes perde nessa esse entendimento, essa conexão. Josias morreu no campo de batalha lutando pelo seu povo, da mesma forma como Sansão morreu soterrado embaixo do templo de Dagon, mas depois de ter sido reabilitado por Deus a sua força para ele lutar por Israel, pelo Israel da época dele. Ele cometeu um monte de erros, mas morreu como um juiz, lutando no campo de batalha, como um soldado que vai para a guerra defender a soberania da sua nação, ok? Últimos registros 28 a 36. Concluiremos o panorama deste livro com a seleção dos últimos registros feitos pelo autor, ficando assim: primeiro, idolatria e dureza do coração de Acás, tá? 28. 2. A reforma de Ezequias. Ezequias é o cara que começa muito bem e termina mal, né? Então ele começou muito bem, realizou importantes reformas, demonstrou ser um homem de fé, um rei de fé. Aquelas cartas que Senaqueribe envia tentando
coagi-lo, né, tentando intimidá-lo, e ele apresenta diante de Deus, e Deus dá uma resposta poderosa por meio do profeta Isaías. Mas depois ele se torna arrogante, no caso de Merodach Baladan, que vem, né, sondar o reino de Judá, e ele mostra toda a casa de armas, todo o potencial bélico, né, de Judá, e Isaías o repreende e ele age desdenhosamente para com Isaías. Então, infelizmente, ela começou muito bem, mas depois ele acabou indo mal. 29 a 32. Terceiro, reforma de Manassés, 33. E 4, reforma de Josias e a sua anulação pelos seus filhos. É triste, né? Josias fez a parte dele, mas os filhos dele foram ladeira abaixo, infelizmente, né? Mas ele, de fato, alguém de se reconhecer a obra que ele fez, o posicionamento correto que ele adotou. Mas os seus filhos, infelizmente, não seguiram o seu exemplo. Veja Samuel, né? A mesma coisa. Um grande homem de Deus, um grande profeta, um grande juiz. Mas os filhos não prestavam também. Os filhos não seguiram a situação dele. A gente vê muito isso, acontecer isso. Então não vamos julgar a situação, né, do pai. Não vamos supor que ele não tenha comunicado o exemplo. Mas cada um age dentro do sua liberdade, né? Então, às vezes o exemplo existe, mas a pessoa não quer seguir. Então entendamos que essas situações existiram na época de Samuel, dos reis, das crônicas, e também existe até os dias de hoje. Agradeço sua presença aqui nesse vídeo. Tratamos aí acerca de primeiro e segundo livro de crônicas em panorama do Antigo Testamento. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente sua vida. O canal já está em 3.660 inscritos e com a sua colaboração e a bênção de Deus, a gente vai cada vez mais longe, ok? Muito obrigado, que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo.